Hoje nós vamos falar sobre a obesidade, dando continuidade ao curso da Educação Médica continuado na atenção básica. Meu nome é Gabriela Carolina Pinheiro, eu sou médica e oftalmologista e atendo aqui na cidade de Toledo, condição médica, também na Central de Especialidades. Corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas um prelúdio de outro. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos que nos magros. Então, Sócrates, já 460 anos antes de Cristo, já sabia que obesidade levava à morte prematura. Então, obesidade é uma doença crônica. Ela é resultante de uma complexa combinação de fatores biológicos, comportamentais, socioculturais, ambientais e econômicos. Ela é considerada atualmente uma epidemia mundial. O índice de obesidade no Brasil cresceu 67,8% entre 2006 e 2018. Segundo dados da Digitel, que é um inquérito telefônico feito no Brasil, foi feito em 2018, então esse índice cresceu de 67,8%. E, segundo o estudo ainda, a taxa de obesidade no país passou de quase 12% para aproximadamente 20%. Mais da metade da população brasileira, 55,7%, tem excesso de peso, por um aumento de 30,8% quando comparado com o percentual de 42,6% do ano de 2006. Então, são números muito importantes. Se a gente pensar, então, que 55,7% dos brasileiros têm excesso de peso e 20% deles são obesos. Como é que a gente faz o diagnóstico da obesidade? A ferramenta mais utilizada, mais simples, é o índice de massa corporal. Quando a gente pega o peso do paciente e divide pela altura quadrada. É o cálculo mais usado para avaliar a adiposidade corporal. É um bom indicador, ele é simples, prático, sem custo, mas ele não é totalmente relacionado
distingue a massa gordurosa da massa magra, podendo ser menos preciso em indivíduos mais idosos, em decorrência da perda de massa magra, diminuição do peso, e superestimado aqueles indivíduos musculosos. Então, aqui, na tabelinha de massa corporal, aqui está mostrando o paciente com peso normal, entre 18,5 e 25. Paciente baixo peso, menor que 18,5. Paciente com sobrepeso, entre 25 e 30. Paciente acima de 30, ele tem obesidade. Obesidade grau 1, 30 a 35. Obesidade grau 2, 50. E obesidade grau 3, maior que 40. Então, a distribuição da gordura é que é mais preditiva de saúde. Então, a gente sabe que aquele paciente tem aquela gordura mais androide, que é mais tipo maçã, né, mais aqui na cintura, ele tem uma gordura mais nociva, que vai ter mais risco cardiovascular. Aquele paciente que a gente vê que é mais fino para cima, que tem mais gordura na região de quadril, bumbum, coxa, esse paciente ele tem um menor risco cardiovascular. Essa gordura é uma gordura periférica, é uma gordura que não é tão nociva. Tá? Então, o ideal seria nós a gente ter saber direitinho onde é que está a gordura do nosso corpo. Então, a medida da circunferência abdominal, ela reflete melhor o conteúdo de gordura visceral. E ela se associa melhor à gordura corporal total. A gente teria que tentar manter nossa circunferência de cintura, seria uma dica, né, inferior à metade da altura centímetro. Quanto maior a medida da circunferência abdominal, além do valor da metade da altura, maior o risco de doenças cardiovasculares e maior o risco de mortalidade por todas as causas. E como é que a gente vai medir a circunferência abdominal? A gente vai pegar aqui a posterior primeiro, de baixo, vai pegar o último arco costal, vai traçar uma linha imaginária, né? Então a gente sempre pede para o paciente elevar a camiseta, abaixar um pouquinho a calça, pega então aqui o arco costal, a crista, você traça uma linha imaginária e na metade dessa linha imaginária é a circunferência abdominal. Você coloca uma fita métrica e avalia a circunferência abdominal desse paciente, tá? A maioria dos pacientes, ela coincide com o umbigo, mas nem sempre, tá? E o que é uma circunferência abdominal aumentada? O que a gente usa como parâmetro? Pela International Diabetes Federation, a gente fala que o ideal seria manter uma circunferência abdominal até 80 centímetros nas mulheres e 94 centímetros nos homens. Então, acima disso é aumentado. A Organização Mundial de Saúde é menos rigorosa. Eles já aceitam 102 centímetros em homens e 88 nas mulheres. Nós, em endocrinologia, normalmente a gente usa o IVF.
Então, o ideal mesmo seria nós utilizarmos as duas medidas, índice de massa corporal com a circunferência abdominal. Então, o paciente chegou para uma primeira consulta, né? Primeira consulta de rotina, ou se queixando de sobrepeso, obesidade. O que nós deveríamos avaliar? Peso, estatura, calcular o índice de massa corporal, se possível, como eu falei, avaliar a circunferência abdominal, avaliar pressão arterial, avaliar sinais clínicos de uma possível obesidade secundária, que às vezes o paciente poderia ter um hipotiroidismo, uma poligamia, que não é o nosso dia a dia, na atenção básica. E se pensar, de repente, no TSH. Qual que é a etiologia da obesidade? Então, a obesidade ela é uma doença complexa e multifatorial. Ela é resultante da interação de genes, do ambiente, de vida, fatores emocionais. Então, sempre quando a gente pensa paciente obeso, paciente gordinho, paciente gordinho às vezes é um pouco estigmatizado, tem um pouco de preconceito ao redor do paciente gordinho, na população em geral, né? Entre eles, ou até dentro da classe médica, a gente sempre a maioria das pessoas tende a pensar que o paciente gordinho, ele é aquele paciente que não se cuida, que é aquele paciente que não tem força de vontade, e na realidade não é bem assim. Tem vários fatores que levam aquele paciente a sofrer dessa doença crônica, que é a obesidade. Então, a alimentação ela é a principal causa de obesidade. É aquela alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. O sedentarismo é o segundo fator importante. A hereditariedade. O risco de obesidade, quando nenhum dos pais é obeso, é de 9%. Quando um dos genitores é obeso, eleva-se para 50%, atingindo 80% quando ambos os pais são obesos. É importante a parte genética, né? Uma coisa importante para quem trata mulheres gestantes é que a gente pode atuar na prevenção da obesidade na mulher gestante. Porque a obesidade materna e diabetes na mulher gestante, elas vão resultar em obesidade e diabetes nas futuras gerações. Então, se a gente tratar bem essa gestante, manter essa gestante com peso saudável, com bons níveis glicêmicos, essas futuras gerações terão um menor risco de doenças no futuro. Então, a gente pode prevenir obesidade atuando na gestação. Outra coisa que muitas vezes a gente esquece é que a obesidade pode iniciar com uma iatrogenia farmacêutica. Muitos dos medicamentos que nós utilizamos para várias condições, eles levam à obesidade. Os medicamentos que mais levam à obesidade estão aqui listados.
a gente tem que pesar, claro, os benefícios, né? Uma causa importante é a condição alimentar. Acaba vindo o paciente tem estresse, frustração, ele acaba colocando o ponto de escape dele, acaba sendo a comida, muitas vezes, e levando ele à obesidade. Uma etiologia que tem falado muito atualmente é a disbiose. Alterações na composição da microbiota intestinal, levando inflamação. Então, mais bactérias patogênicas, menos bacteroides com elevado peso. Então, após uma perda considerável de massa, essa relação se inverte. Então, tem falado muito de pacientes com dieta saudável, de legumes, verduras, cereais, de água, eles tendem a ter bactérias boas e peso menor. E os pacientes já que ingerem muita gordura, açúcar, que usam muito laxante, que fumam, que usam muito corticoide, falam também do fogo de próstata, eles também têm a tendência a ter bactérias ruins. Então, tudo isso ainda está em nível de estudo, então ainda a gente não tem um tratamento que a gente possa atuar. Ainda não se sabe quais probióticos nós poderíamos utilizar para tratar. Mas é uma etiologia bem interessante. Eu acho que seria provavelmente um local onde nós iríamos tratar tudo. A portuguesa, quando em grau extraordinário, pode ser reconhecida como uma doença, uma vez que em algumas medidas o exercício das funções animais tem uma tendência a encurtar a vida, abrindo caminho para perigosas enfermidades. Então, a obesidade, ela nunca anda sozinha, né? Quando o paciente é obeso, normalmente, ele é obeso, saudável, a gente fala, né, que normalmente obeso não é saudável, mas quando ele é saudável, porque a idade ainda está ajudando, né? Porque quando ele envelhece um pouquinho, ele vai ter alguma consequência, que são hipertensão arterial, diabetes, artrose, apneia do sono, os homens vão ter redução do nível de testosterona, vão sofrer de refluxo gastroesofágico, depressão, ansiedade, e vão ter maior probabilidade de desenvolver vários tipos de câncer. Bom, como é que é o tratamento, então, da obesidade? Como a gente já falou, a obesidade ela é uma doença que ela tem várias etiologias, né? E assim como tem várias etiologias, o tratamento também é difícil, é complexo, é multidisciplinar. Então, normalmente, quando o paciente ele vem nos procurar, ele vem sentar na nossa frente, vem querendo um milagre, né? Ele vem achando que a gente vai receitar aquela pílulazinha milagrosa, ele vai tomar, vai continuar comendo e a rotina vai continuar normal e ele vai emagrecer como um toque mágico, né? Infelizmente, a gente não tem ainda essa pílulazinha, né? Então, é um árduo caminho, né? E a gente sempre fala que os pacientes, eles vão casar conosco, né? Eles vão ser nossos pacientes para sempre, porque o tratamento é contínuo, né? E é bem difícil, mas
deixar, né? Vale a pena. Então, a meta terapêutica é a perda de 5 a 10% do peso inicial, tá? Em 3 a 6 meses. Então, os estudos dizem que o paciente emagrecer 5 a 10% desse peso inicial, ele vai ter já muitos benefícios cardiovasculares. Tá? E o tratamento, ele se baseia em tripé: exercício, alimentação e os medicamentos. Tá? Eu ainda diria que se o paciente tiver condição, poderia ter mais um pezinho aí, que seria uma psicoterapia, que ajuda muito. Tá? Então, quanto à alimentação, o ideal é quando o nosso paciente ele pode ter um acompanhamento nutricional com uma pessoa especializada no assunto, né? Ela vai fazer um cálculo, ela vai conversar com o paciente, ela vai ver o que esse paciente come, ela vai ajustar a dieta para esse tipo de paciente, mas não, isso não é a nossa realidade na nossa consulta lá do dia a dia, né, no posto. Então, e normalmente quando a gente vai conversar com o paciente, ele não sabe o básico, né, o paciente do posto. Então, normalmente ele não sabe o que é carboidrato, ele não sabe o que é proteína. Então, no posto de saúde, nós como médicos, o que a gente tem que falar para eles é dar essa orientação, né, explicar para eles o que é uma dieta balanceada, né? Dietas muito restritivas, dieta artificial, rígida, normalmente elas não dão resultado. Porque você tem que, como eu falei, se o tratamento é um tratamento contínuo, que o paciente vai ter que fazer o resto da vida, nunca dá. O paciente não vai conseguir fazer muito tempo, né? Pode até fazer um curto período de tempo e depois ele vai desistir. Então tem que ser alguma coisa que o paciente se adapte e vai ter que conseguir fazer para a vida inteira. Então você tem que educar esse paciente para que ele consiga aprender a comer. Então, qual que é a nossa função como médicos da atenção básica? É explicar para ele o que é uma dieta balanceada. Ele tem que comer uma porção de proteína, carboidrato, fibra de manhã, no almoço, no jantar. Né? Então, é isso que a gente tem que explicar como médicos da atenção básica. Tá? Então, ele tem que comer um pouco menos de carboidrato, ele não pode comer gordura, ele não pode comer açúcar, ele tem que promover um déficit calórico, aumentar a consumo de frutas, verduras, legumes, então utilizar pouco sal, pouco óleo e pouco açúcar. Então, fazer dieta balanceada, como eu falei aqui, falar para os pacientes que tem gordura, que tem carboidrato, que tem proteína. Normalmente, as dietas, elas vão ter 1.000, 1.200 calorias para as mulheres e 1.200, 1.400 calorias para os homens. Mas a gente não precisa se basear nisso. Como eu falei para vocês, isso aqui é para endocrinologista, para atenção básica, porque é o que eu gostaria de passar para vocês, é para vocês orientarem os pacientes de vocês na área de saúde sobre dieta balanceada, dentro daquilo que vocês sabem. Os nossos pacientes do posto, eles não sabem o que é carboidrato, proteína, como eu falei, né? O que é uma dieta balanceada. Então, pedir para eles tirarem doces, bolos, biscoitos, pedir para eles não tomarem refrigerante, dizer para eles que suco de fruta é muito calórico, sim, porque normalmente a gente vê, eles acham que suco de fruta é saudável, e tomam suco de fruta à vontade, né? Então eu sempre falo para eles, olha, suco de fruta é bom para criança, magrinha,
fruta, num copo de suco de laranja, tem 300 calorias. Então, não pode tomar suco de fruta à vontade. Você pode tomar suco de limão à vontade, né? Não pode, ainda tem que ser com adoçante, né? E não pode comer açúcar mascavo. Açúcar mascavo é açúcar também, né? Que não pode mel. Eles acham que mel é saudável. Então, essas coisas que pra gente é normal, eles não sabem. Ah, mas não pode mel, não pode melado? Não, não pode, é calórico. Então, são essas coisas que pra gente é simples, para eles não é. Então, a gente tem que orientar essas coisas para eles. Dizer para eles, olha, quando vocês vão numa festinha, vocês podem tomar um refrigerante zero. Ah, mas refrigerante, eu não vou engordar com refrigerante zero porque é muito doce. Não, refrigerante zero com adoçante, você pode tomar, você está fazendo tratamento para emagrecer, a não ser que você tenha hipertensão, tem muito sódio. Então, tomar de vez em quando, refrigerante zero pode, tá? Sabe, de vez em quando, né? Reduzir gordura saturada, não precisa tomar um leite, sempre desnatado, comer mais carne magra, usar mais assar carne, né? Fazer mais ensopado. E reduzir o sal, evitar salsicha, salame, salgadinho, frito, essas coisas. Uma coisa bem importante que eu falo com os meus pacientes, que é uma coisa fácil de fazer, fácil, mas assim, é uma fácil de orientar, né? Falar para os pacientes que eles deveriam comer até o pôr do sol, tá? Porque o nosso corpo, nós deveríamos respeitar o ritmo circadiano. Quando o sol se põe, nós começamos a produzir melatonina. E quando nós começamos a produzir melatonina, o nosso metabolismo começa a lentificar e nós começamos a diminuir o gasto energético, tá? Então, tudo que a gente come depois que anoitece, nós gastamos menos, tá? Então, uma dica para os nossos pacientes é comer até 6h30, 7 horas da noite, tá? Depois disso, não comer mais. Comer só no dia de manhã. Isso ajuda bastante quem está tentando perder peso, tá? Então, orientar o nosso paciente, sinceramente, que faça a janta para mais cedo. Outra coisa, orientar que ele faça atividade física. Aí ele vai perguntar, mas qual atividade física? Pode ser qualquer atividade física, qualquer uma. A gente sempre tem que falar para o paciente que ele tem que fazer atividade física que ele gosta. Tá? Não adianta eu falar para ele caminhar, para ele jogar bola, para ele correr, se não gosta. Né? Ele tem que fazer aquilo que dá prazer a ele. Se a mesma coisa que a dieta, vai ser uma coisa que ele vai incorporar o dia a dia dele. Tem que ser rotina para ele. Igual tomar banho e escovar dente. Né? O ideal é que ele não pare mais. Ser regular. Os estudos dizem para a gente perder peso, depois conseguir manter peso, nós deveríamos fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, tá? Então, eu sempre digo para os meus pacientes, são 150 minutos por semana, você divide isso como você quiser, tá? Então, isso é bem importante. Eu falo para os meus pacientes, olha, você pode fazer o que você quiser, você pode caminhar, você pode pular corda, você pode fazer zumba, você pode jogar futebol, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que fazer 150 minutos de exercício toda semana, né? O que quiser, certo? Mas não pode fazer atividade física. Porque o paciente até consegue emagrecer sem fazer atividade física, mas para manter peso sem atividade física é muito difícil, tá? Porque o paciente ele emagrece, depois que ele emagrece, o metabolismo dele identifica muito a tendência do nosso corpo é retornar à estaca zero, retornar ao peso perdido, retornar ao peso que
que com o metabolismo lentificado, vai ser muito mais fácil voltar ao peso que nós tínhamos antes. E se nós estivermos sedentários sem fazer atividade física, aí vai ser muito rápido para nós voltarmos ao peso anterior. Então, nós temos que fazer atividade física, né? Nós, eu digo, fazer o paciente fazer atividade física, né? Então, é essa orientação que a gente tem que dar ao paciente. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, tá? Sempre pensar assim, obesidade, ela é igual a diabetes, ela é igual a hipertensão, ela é igual a dislipidemia e, portanto, a maioria dos pacientes, a grande maioria deles, vai necessitar de medicamento, tá? Para alcançar o sucesso, tá? A maioria precisa de medicamento. Então, o medicamento deve ser utilizado, deve ser usado com supervisão médica, deve ser mantido quando seguro e efetivo. Ele deve impedir a progressão da doença em estágio mais grave, prevenindo complicações, e ele deve ser mantido para evitar a recuperação do peso. Então, até uns anos atrás, mesmo nós, endocrinologistas, a gente não sabia o que fazer quando o paciente ele perdia peso. O paciente perdia peso e a gente tirava o medicamento. Aí o paciente engordava. Aí o paciente voltava no nosso consultório, nós dávamos remédio, ele emagrecia, nós tirávamos o remédio. Agora não. Normalmente, o paciente que some, né? Porque daí ele começa a emagrecer, ele acha que está bom e ele some. Né? Ele acha que ele pode manter o tratamento sozinho. Mas, aquele paciente que mantém a continuidade do tratamento, nós não tiramos a medicação. Tá? Às vezes a gente diminui dose, faz dia sim, dia não, porque hoje em dia nós endocrinologistas, a gente sabe que medicação é contínua na maioria das vezes do paciente obeso e com sobrepeso, tá? Então, quando é que a gente vai passar medicamento para os pacientes com obesidade e sobrepeso? Então, quando o paciente tem massa corporal maior de 30, quando ele tem entre 27 e 30, tem comorbidades, e que ele não alcançou as metas em 6 meses de dieta e atividade física, quando ele tem índice de massa corporal normal, mas ele tem uma circunferência abdominal aumentada, então ele tem obesidade visceral, e ele tem comorbidade. E sempre tem que falar para o paciente que não adianta tomar medicamento e não fazer a parte dele. Eu sempre digo assim, o medicamento não vai emagrecer ninguém. O medicamento ele só vai te dar um bombonzinho, né? Ele tem que fazer educação alimentar e atividade física. E quais são os medicamentos aprovados no Brasil? Então, a gente tem a vitamina, o estácio e a ivermectina. A sibutramina é o inibidor da captação da noradrenalina e da serotonina. Produz dois efeitos. Ela aumenta a saciedade e faz um aumento do gasto energético. Ela pode levar a uma pequena elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, normalmente, a gente põe a medicação, a gente afere a pressão, a frequência cardíaca na primeira consulta e pede para o paciente voltar em 20 a 30 dias e afere novamente. Tá? Para o paciente que tem hipertensão, nós normalmente não damos. Está com a hipertensão alterada, a gente não dá, a não ser que o paciente esteja hipertenso e esteja controlado. O estudo SCOUT, bem grande, mostrou segurança cardiovascular. Nós normalmente damos 10 miligramas por dia
ela mentiu para mim que ela não tinha tido, nunca tinha tido arritmia, mas ela já tinha histórico de arritmia. Eu sempre pergunto para os pacientes, né, se tem histórico de algum problema cardíaco, e a paciente já tinha histórico de arritmia. Então, para paciente com arritmia, com hipertensão passada, não prescreve. Então, essa única paciente já tinha tido arritmia, foi a única que teve um episódio de arritmia com a sibutramina. Fora isso, nunca tive problema com a ventilação, tá? Então, o paciente que tem hipertensão controlada, dá para usar tranquilamente. Quando o paciente está hipertenso, normalmente eu trato a hipertensão e depois eu uso a sibutramina com ótimos resultados, tá? A sibutramina, inclusive, é uma das medicações que é usada na manutenção do peso. Não é só endocrinologista que pode ter a receita B2, qualquer um pode ter, tá? É só se fazer, mandar fazer a receita, né? Receituário. O Orlistat é uma medicação que faz com que 1/3 da gordura ingerida ela não seja digerida, ela não é produzida pelo intestino e eliminada nas fezes. Não possui atividade, então, sistêmica, tendo a absorção desprendida. Ela não tem um efeito muito, não tem uma potência muito alta, ela emagrece normalmente 2, 4 quilos só, então é um efeito pequeno, mas ela tem alta incidência de efeitos gastrointestinais, tá? Pode ser usada em criança, pode ser usada em mulheres na amamentação, então não precisa de receita controlada, dá para usar tranquilamente no posto de saúde. Eu costumo usar bastante naqueles pacientes, não pacientes que têm condição assim, alimentar que ficam beliscando, mas aquele paciente guloso, assim, come muito de uma vez só, que faz aquele pratão, assim, sabe? Come 2, 3 vezes ao dia, mas come muito. Então, esse paciente eu costumo prescrever Orlistat. Mas, pelo efeito, tem alguns pacientes que têm muitos efeitos intestinais, né? Pode dar diarreia, pode dar um pouco de incontinência fecal, então, alguns pacientes não se sentem desconfortáveis de usar. Alguns a gente tem que descontinuar a dose. A dose de 20 gramas, 2 vezes ao dia, antes das refeições. Eu costumo associar também para aquelas pacientes que estão usando a sibutramina e que têm constipação intestinal, tá? Ou para as pacientes que têm dislipidemia e têm constipação intestinal também, então tem um sobrepeso, e aí eu costumo prescrever o Orlistat, tem bons resultados também, tá? A liraglutida é uma medicação, uma doença semelhante ao Butabon. Ela tem uma ação hipotalâmica, neurônios envolvidos no tálamo energético, sempre ligados ao prazer e recompensa. E uma ação menor, a velocidade de esvaziamento da. A gente normalmente começa com 0,6 mg, que é uma dose que não tem efeito no apetite, mas é mais para o paciente começar a tolerar a medicação. Depois a gente passa para 1,2, 2,8, 2,4, pode chegar a 3 mg. Ela é via subcutânea e é feita uma vez ao dia. É uma medicação que tem bons efeitos assim, no apetite. Os pacientes não costumam se queixar pelo efeito por ser via subcutânea, mas alguns pacientes não toleram as náuseas. Vômitos são um pouco buscados, mas tem bastante náusea. O problema que mais limita o uso é o preço. Ele é bem salgado, tá? Aí tem as drogas que a gente precisa usar, que são off-label, né? A fosfetina sertralina, a gente precisa usar bastante, só que eles têm um efeito transitório, perda de peso, né? A fosfetina normalmente é usada até 60 mg, 20 mg, a gente começa, 40, 50,
eu falei que é uma doença complexa, difícil de controle, tem diversas abordagens que surgem como propostas de tratamento, geralmente sem nenhuma fundamentação científica ou baseadas em estudos curtos e com pequeno número de pacientes. Tá? Tem aqui diversos exemplos, com o uso de fitoterápicos e o uso de suplementos. Tem vários que a gente ouve falar, como Garcia, Chia, a folia magra, centela asiática, goma guar, tosana, a gonadotropina coriônica. Todo ano, chegando perto de verão, as pacientes vêm com um novo fitoterápico, um novo suplemento, perguntando se eu conheço, se eu sei a dose, se funciona. Sempre tem uma nova para a gente saber se eles querem saber se funciona, tá? Mas, infelizmente, não funciona. Ou pelo menos até agora a gente não sabe, né? Funciona. E a cirurgia bariátrica, ela vai levar uma perda de peso de 20 a 35% do peso inicial após 2 a 3 anos de procedimento, associada a melhora da solubilidade e além de aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes. Quando é que o paciente tem indicação de bariátrica? Então, primeiramente, o paciente que não trabalhar, normalmente é um período de 8 a 75 anos, com falha no tratamento clínico, que já tiveram tratamento pelo menos por 2 anos. Aqueles pacientes têm massa corporal maior de 40, independente de ter ou não comorbidade. Aqueles que têm de 35 e 39, associado a alguma comorbidade relacionada à obesidade, ou aqueles pacientes com índice de massa corporal maior de 50 e também independente de ter tratamento clínico ou não. E assim, sempre esses pacientes eles devem ter a liberação do psiquiatra para não comprovando que esse paciente ele não tenha, não seja adicto, né, que ele não faça uso de, seja utilista, drogadiço, né, que ele tenha condição de passar por um procedimento desse tipo, tá? Então, para vocês saberem quanto vocês vão indicar o paciente direto para a cirurgia bariátrica, né, então, assim, paciente com massa corporal maior de 50, vocês podem indicar, se vocês não precisam de tratamento clínico, paciente com massa corporal maior de 40, com uma comorbidade, e se ele tiver 39 com comorbidade. E sempre esses pacientes têm que ter já 2 anos de tratamento clínico, tá? Com comprovação, né? Aqui está um resumo, vou passar um resumo para vocês. Então, o paciente chegou, a gente vai calcular o índice de massa corporal. Se ele tiver o índice de massa corporal menor que 24, menor que 25, então ele tem um peso normal. Então, a gente vai só reforçar se ele está fazendo, né, tem uns hábitos saudáveis e vai reforçar isso. Se o paciente tem índice de massa corporal em 25 e 30, ele tem um sobrepeso, não tem comorbidades, então você vai orientá-lo sobre a alimentação saudável e vai passar orientação sobre a atividade física. Se o paciente apresenta comorbidades, então você vai orientar sobre estilo de vida, atividade física, e você pode aí entrar de repente com uma das medicações que eu falei, fluoxetina, sertralina, orlistat. Se você quiser, você pode prescrever, se você tiver segurança, prescrever alguma outra medicação, como sertralina,
Se o paciente tiver aqui o índice de massa corporal maior que 30, a mesma coisa, tá? Então, o paciente, você já deu todas as orientações, o paciente já começou a fazer o tratamento, ele perdeu peso, melhorou a comorbidade, você mantém o tratamento crônico. Se o paciente perdeu peso, mas de maneira insatisfatória, ou então ele mantém o índice de massa corporal, ou então ele mantém o índice de massa corporal maior que 35, comorbidades, ou então o índice de massa corporal maior que 40, após 2 anos, aí você manda esse paciente para bariátrica, tá? Então, assim, emagrecer, como eu falei, é uma tarefa bastante difícil, tá? Esse paciente vai ter que ser um herói todos os dias. É como eu estava falando do ócio há pouco, né? É mais ou menos igual parar de fumar todo dia, né? Tem que falar assim, por hoje eu vou fazer dieta, vou fazer exercício, né? Então, assim, vai ter que ser um herói todo dia. Segundo o Dr. Bruno Halpern, que é um estudioso de obesidade, ele costuma dizer que manter o peso é como andar numa escada rolante ao contrário. Então, se perder peso é difícil, manter peso é mais difícil ainda, tá? E motivação é muito importante para o sucesso do tratamento do paciente. Então, quando o paciente vem em você, até você motivar esse paciente, conversar com ele, perguntar para ele por que ele quer perder peso, se ele quer entrar naquela calça, se ele quer ir numa festa, quer entrar num vestido novo, ele quer usar, ele quer voltar a ter o peso que tinha quando era jovem, ou ele quer ficar mais saudável para poder correr com o filho no parque. Qual que é a motivação que esse paciente tem? Você dizer para ele que ele vai ficar mais saudável, que ele vai viver mais. Então, você bater nas costas do seu paciente, dar parabéns para ele, você puxar a orelha dele e dizer para ele que ele precisa ir melhor, que ele não emagreceu. Então, os estudos já dizem para nós que quanto mais profissionais de saúde têm motivando esse paciente, nutricionista, profissionais da área de educação física, médicos, mais profissionais orientando esse paciente, mais esse paciente vai mostrar resultados bons, mais esse paciente vai conseguir atingir o sucesso, tá? E sempre, como eu falei para vocês, a gente dá objetivos concretos para esse paciente. Não adianta também eu falar para esse paciente assim, a paciente vem com 100 quilos e eu falar para ela que eu tenho que atingir 50 quilos, tá? Então, eu tenho que falar, olha, a senhora vai engordar, vai emagrecer 5 quilos. Depois, a gente traça uma nova meta. Porque senão ela se perde no caminho. É um caminho muito difícil para ela atingir. Então, vamos traçar metas fáceis, metas menos complicadas. Tá? Motivar esse paciente. Ele precisa ser motivado. Porque normalmente esse paciente vem para nós muito frágil, muito às vezes depressivo. Então, é isso que ele precisa para atingir o sucesso. Aí, acho que essa é a nossa função. Certo? Boa noite. Obrigada.
vai imprimir. Tá. São 3 perguntas, né? Primeira, se vale a pena orientar jejum intermitente, dieta sem carboidrato na questão básica, porque elas são dietas simples de explicar. Né? Uhum. Tá. Bom, primeiro o jejum intermitente. O jejum intermitente, você pode passar um jejum intermitente assim, mais simples, como eu falei, que é aquele do ritmo circadiano, de dizer para o paciente ele comer assim, a última vez às 6 da tarde e tomar café da manhã lá pelas 9, 10 horas da manhã, não ficar tanto tempo em jejum, sabe? Porque na realidade tem vários estudos que dizem que não traz muito benefício, porque o que vale são a quantidade de calorias que você ingere, tá? Alguns outros já rebatem isso, ainda não tem consenso, tá? Então, por exemplo, o Dr. Bruno Halpern acha que no final das contas o que vale é a quantidade de calorias que você ingeriu, tá? O que vale menos mesmo é você diminuir a quantidade de calorias ingerida à noite. Então, o bom seria você comer menos à noite, tá? Então, eu diria que sim, você comer menos à noite e tomar café da manhã um pouquinho mais tarde, de repente, seria uma boa, tá? Quanto à dieta com menos carboidrato, comer uma proteína, comer mais proteína magra, eu não diria tirar completamente o carboidrato, mas reduzir um pouco o carboidrato e aumentar a proteína magra. Isso eu falo bastante para os pacientes. Eu oriento eles o que é proteína magra, que seria iogurte, queijo branco, leite desnatado, carne magra, ovo cozido, omelete. Eu falo para eles comerem mais proteína magra, que a proteína magra ela sacia. Então, se a proteína magra sacia, você consegue comer menos e ficar mais tempo sem comer, né? Então, eu falo para eles comerem menos carboidrato, mais proteína magra. Porque também, se você tira completamente o carboidrato do paciente, o paciente fica com dor de cabeça, o paciente ele fica sem disposição, fica mal-humorado, ele não consegue fazer atividade física, tá? Então, eu não costumo tirar o carboidrato completamente do paciente, tá? Eu só reduzo um pouco, faço carboidrato, eu faço carboidrato não simples para ele, né? No carboidrato integral, tá? Farinha integral e proteína magra, certo? Qual que é a outra pergunta? Ah, o balão? Não, o que você não entendi? Ah, o balão. Quanto ao balão, então o balão não é muito utilizado mais, nem a banda gástrica. A gente utiliza mais balão e banda para aqueles grandes, obesos, para os pacientes que precisam perder um pouco de peso antes de fazer bariátrica, tá? Eles davam muito problemas nos procedimentos
e os pacientes não perdiam muito peso e voltavam a engordar depois da retirada do balão. Porque, como eu falei, é uma doença crônica que precisa de tratamento contínuo, né? Então, quando você tira o balão, o paciente volta a engordar se ele se ele não se reeducou. Então, até como eu falei, que ali entraria mais como eu falei do tripé, que de repente fazendo uma terapia, se tivesse um o paciente conseguiria manter-se magro depois, né? Certo? Mais alguma dúvida? Então tá bom.
O áudio está saindo agora pelo... Está saindo, eu vou fazer o áudio pelo... Bom, voltando então, reiniciando o tema, a gente vai falar hoje sobre hipertensão arterial. Esse tema faz parte do curso de Educação Médica Continuada na Atenção Básica. Eu sou o Nilson Fabres, médico da Atenção Primária de Saúde aqui em Toledo. A hipertensão, a definição já é bem conhecida, é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada, grifado sustentada, né, dos níveis pressóricos acima de 140 de sistólica e 90 milímetros de mercúrio de diastólica. Por que a gente fala tanto de hipertensão? Porque ela é considerada ao mesmo tempo uma doença e um fator de risco para outras doenças. E ela é o fator de risco mais expressivo para as moléstias cardiovasculares. Falando nas moléstias cardiovasculares, esse é um gráfico que eu compilei em 2017 com as 10 doenças que mais matam no mundo. Esse dado já é bastante conhecido de todos, né? Hoje, a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, com 30% de mortes no ano. De todas as mortes que ocorrem, 30% são por doenças cardiovasculares. É o dobro do câncer, né? A gente fazendo um bom tratamento da hipertensão, a tendência é que essas mortes por doenças cardiovasculares venham a reduzir no futuro. No Brasil, isso também não é muito diferente. Em 2013, ocorreram no Brasil todo cerca de 1 milhão de óbitos, 1.138.000 óbitos, desses 339.000 foram decorrentes de doenças cardiovasculares. Então, no Brasil também, essa é a principal causa de morte, né? A gente vê lá que deu 29,8%, a gente está próximo dos índices mundiais. Estimamos que 32% da população adulta brasileira é hipertensa. Destes, então, mais ou menos 36 milhões de pessoas, somente 50% dessa população hipertensa sabe que é hipertensa. E dos 50% que sabem, apenas 50% tratam a hipertensão. Então, a gente vê aqui que a gente tem muito campo para ganhar no tratamento da hipertensão. E na população idosa, essa proporção aumenta ainda mais. Cerca de 60% dos idosos são hipertensos. Essas tabelas aqui vão ser importantes depois para a gente definir qual vai ser o tratamento que a gente vai usar no nosso paciente. Essa apresentação ela foi baseada na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que já é um pouquinho antiga, publicada em 2016, mas a gente não teve ainda alguma publicação nova, deve estar para sair alguma coisa, mas não deve mudar muito os dados, né? A gente viu que nos Estados Unidos teve uma publicação da Sociedade Americana que altera um pouquinho essa tabela, talvez vai ser uma tendência para a gente também. Eles fizeram alguma revisão, mas não muda muito em relação ao tratamento. A gente considera, então, um valor normal de pressão, valores abaixo de 120/80. Pré-hipertensão, qualquer valor acima de 120, 121, né, de sistólica e 81 de diastólica, a gente já entra na pré-hipertensão. O estágio 1, onde a gente já tem uma hipertensão, é qualquer valor acima de 140 de sistólica e 90 de diastólica. No estágio 2, se o paciente estiver acima de 160 de sistólica ou 100 de diastólica, e no estágio 3, que é um estágio mais avançado, quando o paciente tiver mais que 180, qualquer valor acima de 180 de sistólica e 110 de diastólica. Sabendo isso, como que a gente vai fazer a decisão do tratamento? Então, essas tabelas, esses estágios são muito importantes nisso aqui, na decisão do tratamento. Aí que tem algumas pegadinhas no teste que eu fiz, depois eu vi, porque a gente acabou deixando eu acabei deixando muito próximo de valores que mudam o tratamento, onde a gente começa ou não o tratamento de acordo com esses dados aqui que a gente vai comentar. Então, a abordagem terapêutica da hipertensão inclui medidas não medicamentosas e uso de fármacos antihipertensivos. Isso é bem claro, né? O que a gente quer conseguir com isso é reduzir a pressão arterial, assim protegendo os órgãos-alvo e prevenir os desfechos cardiovasculares e renais.
Medidas não medicamentosas têm se mostrado eficazes na redução da pressão arterial, mas elas são limitadas pela perda de adesão a médio e longo prazo. Então, se o paciente ele aderir a essas medidas não medicamentosas, a gente acaba tendo um sucesso muito interessante, mas o difícil é que ele continue realizando essas medidas no longo prazo. A gente acaba vendo que tem uma redução da eficácia dessas medidas. Mas como a gente vai decidir, então, se vai fazer o tratamento medicamentoso já no início ou vai optar por uma terapia não medicamentosa? Se o paciente está no estágio 1 de risco baixo, se o paciente está no estágio 1 ou apresentar risco baixo e moderado, a gente pode fazer uma terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses. Depois a gente vai ver uma tabela aqui que a gente vai entender melhor esses estágios. Se ele está no estágio 2 ou 3, ou já tem um alto risco para doenças cardiovasculares, o tratamento tem que ser imediato. Então, qualquer paciente de alto risco, a gente não tem como iniciar medidas apenas não medicamentosas, porque o risco de uma complicação, de um desfecho cardiovascular, é muito grande nesses pacientes. Então, a gente já começa a medicação na primeira consulta. Se ele está no estágio 1 de risco baixo ou moderado, a gente tem essa opção de fazer uma terapia não medicamentosa e controlar o paciente por 3 até 6 meses antes de decidir por iniciar a medicação. Mesmo paciente hipertenso, então, a gente pode fazer essa terapia não medicamentosa no início do tratamento. Foi uma das perguntas do teste, onde a gente tinha uma moça jovem que ela se enquadrava nesse caso, da terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses. E também no teste a gente vai ver que tem outro paciente que não tinha um nível de pressão tão alto, mas ele já era um paciente de alto risco, porque ele era diabético. O paciente de alto risco, a gente não tem a opção de começar o tratamento não medicamentoso. A gente já parte para o medicamento na primeira consulta, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de hipertensão, né? Então, os pacientes que estão nessa coluna de risco baixo e intermédio são pacientes, o tabagista, paciente obeso, sexo masculino é um risco. Veja, o sexo masculino já é considerado um risco para doenças cardiovasculares. Então, isso é importante quando a gente vai decidir o que a gente vai fazer com o nosso paciente. Também pacientes acima de 65 anos. E história familiar. O que é essa história familiar de doença cardiovascular? Um paciente que vem consultar com a gente, está hipertenso e tem história familiar de membros diretos da família dele, homens menores a 55 anos, que tiveram alguma doença cardiovascular, por exemplo, teve um infarto, teve um AVC, ele já entra, esse dado já entra como um risco para ele. E se for o familiar dele for do sexo feminino, por exemplo, a mãe dele teve um infarto aos 60 anos, isso já é considerado um risco para ele. Se o pai dele teve um infarto aos 60 anos e não teve outra doença cardiovascular antes dos 60 ou dos 55, que está aqui, né, que é o nosso corte, não representa um risco somado para esse nosso paciente. Então, de novo, se o pai dele infartou aos 60 anos, não representa um risco cardiovascular para esse nosso paciente. Mas se a mãe dele infartou aos 60 anos, representa, por essa diferencinha aqui. Isso porque o sexo masculino já é um agravante, né? Um fator de risco. E nessa outra tabela a gente tem o alto risco. Qualquer uma dessas condições, o paciente já é considerado alto risco. Se o nosso paciente hipertenso teve um AVC prévio, ele já é um paciente de alto risco. Se ele teve um infarto, ele já é um paciente de alto risco. Se ele tem lesões de órgãos-alvo, se ele teve um acidente isquêmico transitório, hipertrofia do ventrículo esquerdo, se ele tem nefropatia, retinopatia, aneurisma de aorta abdominal, ou tem uma estenose, né, diagnosticada na carótida sintomática, ele já é um paciente de alto risco. E como o paciente também no nosso teste, no caso clínico, era um paciente que tinha diabetes, então a gente já considera o paciente com diabetes diagnosticado como alto risco. Né? Se ele é hipertenso e tem diabetes, ele já é alto risco e precisa um cuidado adicional. Então, aqui a gente vai entender melhor como faz essa graduaçãozinha, né? Às vezes, a gente vai ter um paciente que tem um índice de pressão
de 140, 150 de sistólica, mas não tem nenhum fator de risco. Por exemplo, é uma mulher, como no caso clínico, e tem uma pressão que está aqui nessa escala. Ela vai ter um baixo risco. Então, nesse caso, a gente pode esperar para começar o tratamento medicamentoso. A gente pode optar por um tratamento não medicamentoso. Já um paciente com a mesma pressão da mulher, só que homem, ele já tem um fator de risco, porque ele é homem, sexo masculino. Então, ele já passaria, só por ser homem, para o risco moderado. Se esse paciente tem diabetes, ele já passa para o alto risco. Então, você vê que o mesmo valor de pressão não é o mesmo risco, de acordo com o sexo, de acordo com os hábitos, se ele é tabagista, se ele é obeso, se ele tem alguma doença que incorra em alto risco, se ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, se ele já tem alguma antecedente de doença cardiovascular, ele já passa automaticamente para alto risco. Então, para entender que não é tudo a mesma coisa. A gente não pode olhar só essa linha da pressão. A gente tem que olhar essa coluna aqui, onde tem os fatores de risco, para decidir que tratamento a gente vai dar para o nosso paciente. Essa tabela também foi apresentada na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão. Uma vez a gente já olhou a tabela, já definiu onde está nosso paciente, e a gente entendeu que... Bom, tá aqui. Tá bem. Tá me avisando que eu tenho que apontar no computador aqui, porque senão a gravação não vai ficar legal. Quando precisar, na próxima vez, a gente faz assim, então. E qual a medicação que a gente deve iniciar? Se a gente já analisou nosso paciente, já colocou ele na tabela, e sabe que a gente tem que iniciar uma medicação, qual que é a primeira escolha? A gente tem alguns medicamentos para tratar a hipertensão que são considerados de primeira linha. Qualquer um desses medicamentos serve para a gente começar o tratamento. Vai de acordo com o hábito do médico, de acordo com a experiência que ele tem, ou de acordo com outras características que o paciente tenha. Mas se o paciente não tem nenhum fator de risco, nenhuma condição clínica que faça a gente optar por uma medicação, é um paciente que a gente vai começar, então, o antihipertensivo nele. A gente pode iniciar com tiazídico, com IECA, com BRA, ou com os bloqueadores do canal de cálcio. Qualquer uma dessas 3 linhas de medicamento para tratamento de hipertensão serve para a gente iniciar o tratamento. A gente pode escolher de acordo com o gosto. Já se o paciente tem alguma comorbidade, aí a gente pode optar de maneira diferente. A gente vai ter que avaliar o que essa medicação faz, além de baixar a pressão. E, às vezes, aqui vocês vão ver que existem medicamentos que não são primeira linha, mas como eles têm alguma utilidade nesse paciente, a gente, às vezes, vai optar por um beta-bloqueador logo de cara, que o beta-bloqueador, antigamente, ele já foi um tratamento de primeira linha, mas como se viu que os beta-bloqueadores eles não tinham uma grande melhora na expectativa de vida do paciente, então ele acabou saindo da primeira linha de tratamento e indo para uma segunda, terceira linha. Aqui, então, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, a gente pode optar por um IECA, por um BRA, por um beta-bloqueador ou pela espironolactona. Se o paciente tem angina, a gente pode optar também por um beta-bloqueador ou por um bloqueador de canal de cálcio. Se o paciente é um paciente pós-infarto, a gente tem várias medicações aí, o IECA, o BRA, o beta-bloqueador, a espironolactona. Depois a gente vai falar de cada uma delas. Se o paciente tem fibrilação atrial, nesse caso, então, a gente vai usar um beta-bloqueador, que ele acaba ajudando na frequência cardíaca, ou um bloqueador do canal de cálcio, mas aí, nesse caso, o diltiazem e o verapamil. Depois a gente vai comentar por que são esses medicamentos. Se o paciente tem doença renal crônica, a gente vai usar um IECA, um BRA. Se ele tem diabetes também, a gente pode começar com um IECA, um BRA de preferência. Então, um paciente que tem um diabetes e é um primeiro diagnóstico de hipertensão, a gente lembra lá que a gente tinha 3 drogas para escolher, os tiazídicos, os bloqueadores do canal de cálcio e os IECA ou BRA. Mas, então, se ele tem diabetes, a gente já vai cair para uma losartana, para um enalapril, né? Seguindo aqui. Agora vamos ver os grupos por separado.
nos tiazídicos, né, que tem um efeito diurético. Nesse grupo, a gente colocou duas drogas aí que são as mais comuns. A hidrocortiazida, que é o que a gente tem disponível na rede pública, né, funciona bem, e a clortalidona. Elas são equivalentes. Alguns estudos mais recentes estão mostrando que talvez a clortalidona tenha algum resultado um pouquinho melhor. Isso pode se dever que ela tem um período de ação um pouco mais longo que a hidrocortiazida. A hidrocortiazida tem um efeito um pouco mais curto, perde o efeito antes. Então, a clortalidona talvez proteja um pouco mais, mas não é uma diferença assim tão grande até onde a gente saiba hoje. E a gente acaba sempre optando aqui pela hidrocortiazida, porque é o que a gente tem à disposição. Os tiazídicos são interessantes porque eles apresentam um sinergismo com todas as classes de antihipertensivos. Eles sempre são uma boa droga para a gente associar, fazer alguma associação. Se o paciente já usa algum outro tipo de antihipertensivo e não está bem controlado, o tiazídico é uma ótima segunda droga. Até se o paciente já usa 3 antihipertensivos e nenhum tiazídico, talvez ele não está bem tratado. Talvez teve alguma coisa errada, aí não sei que for um caso muito específico. Mas, em geral, os tiazídicos eles vão ser a primeira droga, a segunda droga ou, no máximo, a terceira droga que a gente vai colocar para o paciente. Se ele está com mais que 3 classes e nenhuma tiazídico, talvez ele está mal acompanhado. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são bem conhecidos, né? Boca seca, tontura, sobretudo em idosos, hipocalemia, que é a diminuição do potássio, uricemia, que é o aumento do ácido úrico, diminuição da tolerância à glicose, aumento do colesterol sérico. Esses são os efeitos colaterais, mas, em geral, são medicamentos bem tolerados. Os efeitos colaterais, dificilmente a gente tem que retirar essa droga por efeitos colaterais. Um erro comum que a gente vê por aí, né, falando em tiazídicos, é a furosemida, que não é um tiazídico, né, é um diurético de outro grupo. Ele não é uma droga de eleição para tratar hipertensão arterial. Ele é uma droga que a gente usa apenas em casos específicos. Por exemplo, se o paciente tem edemas, tem hipervolemia, um paciente com insuficiência cardíaca ou problemas renais crônicos, então a gente pode usar a furosemida. A furosemida tem algum efeito sobre a pressão, ela vai fazer o paciente ter uma diminuição dos índices pressóricos, mas ele não é uma droga de eleição para tratar pressão arterial isoladamente. Então, se o paciente não tem nenhuma comorbidade e está usando furosemida, talvez o tratamento dele também não está adequado. Bom, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, o IECA. Eles são fundamentais, né, em pacientes com diabetes, como a gente já comentou, pacientes que têm proteinúria, doença renal crônica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Qual droga a gente vai escolher? Na rede pública, a gente tem esses dois, captopril e enalapril. Em geral, a gente está usando, quando usa mais o enalapril, né, porque o enalapril ele é apenas 2 doses. O captopril, a gente precisa usar 3 doses ao dia para ter um bom efeito. Efeitos colaterais também já são bem conhecidos. Os mais comuns são a tosse, né, isso os pacientes relatam bastante. Às vezes, até em alguns casos, a gente tem que trocar a droga, né, quando a gente tem paciente que queixa muita tosse pelo uso do IECA, a gente parte para o BRA, que é o losartana, né, que ele tem um efeito semelhante ao IECA, e ele dá menos tosse que o IECA. Mas eles também hipercalemia, pode piorar a função renal em alguns casos, né? Em pacientes que têm hipoperfusão renal, eles até podem piorar a função renal. A gente vê que, em geral, eles são drogas indicadas para pacientes que têm insuficiência renal, menos nesse caso de hipoperfusão renal, onde que eles podem piorar o quadro renal do paciente. E um efeito menos comum, mas um efeito que pode acontecer, é o angedema. Aí a gente tem que suspender imediatamente, não tem como negociar com o paciente. Os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os BRAs. Qual droga escolher? Bom, na unidade de saúde a gente tem a losartana. Losartana é um bom medicamento desse grupo, né? O protótipo do grupo, né? Foi o medicamento que foi estudado e foi desenvolvido, que iniciou esse grupo, que estreou nesse grupo, e ele tem um preço acessível, está disponível, é um bom medicamento, a gente usa bastante, normalmente ele é a primeira, a segunda droga que a gente já utiliza.
Os efeitos colaterais são bem semelhantes ao grupo dos IECA, só que ele provoca menos tosse e angioedemas, tanto que a gente pode, se o paciente teve esses efeitos colaterais, por exemplo, com o enalapril, a gente pode optar por uma losartana para tentar sanar, mas ainda assim, em alguns casos, podem persistir com efeito colateral e a gente tem que mudar o grupo daí. Um erro comum que eu vejo alguns receituários dos pacientes é associar o IECA com BRA. Eles não são uma associação muito útil, porque eles acabam tendo efeitos muito parecidos na redução da pressão arterial, e não se viu que essa associação tem alguma vantagem. No passado, teve algum estudo que mostrou alguma vantagem, mas depois, estudos posteriores que continuaram estudando essa associação, acabaram percebendo que não tem vantagem, então a gente só aumenta os riscos e efeitos colaterais. Não que seja tóxico, tenha algum problema maior, mas se a gente não tem vantagem, a gente está só aumentando os efeitos colaterais do paciente e está fazendo ele tomar um medicamento a mais sem utilidade. Bloqueadores dos canais de cálcio. Também tem uma boa eficácia, né? Uma droga legal, é uma droga de primeira linha, está naquele grupinho das 3 de primeira linha que a gente pode iniciar. Ele é muito bom em idosos e negros. Aqui, quando a gente fala negro, eu coloquei entre parênteses que o Brasil é um país miscigenado, porque esses estudos são estudos feitos em outros países, onde que talvez a população negra seja diferente da nossa, que é mais miscigenada. A gente não sabe se esse efeito sobre negros funciona no Brasil, né? O nosso negro é mais miscigenado do que em outros países. Como ele tem um efeito vasodilatador, ele pode ser útil nas anginas, né? Ele melhora a circulação a nível do coração, a nível das coronárias. Dessas 3 drogas que a gente comentou, que são de primeira linha, esse grupo é o que tem o melhor efeito protetor contra o AVC. Os estudos mostraram que os pacientes acabam desenvolvendo menos AVC, os que usam os bloqueadores do canal de cálcio, comparado com os IECA, BRA e tiazídicos. Qual droga escolher? A gente tem a nifedipina, né? Mas a nifedipina tem bastante efeito colateral, a gente não está usando muito, a gente prefere o amlodipino, agora a gente tem na rede pública, é uma boa droga, a gente tem facilidade de acesso. Os efeitos colaterais agora já são bem conhecidos, né? O edema, cerca de 20% dos pacientes têm edema, então de cada 5 pacientes que a gente trata com amlodipino, 1 vai voltar reclamando que a perna está inchando. Se for um edema leve, a gente não precisa suspender a droga, a gente pode até continuar com ela, se isso não atrapalha muito o paciente, mas se ele insistir ou se for um edema importante, a gente tem que trocar, e aí é melhor trocar de grupo, porque provavelmente outras drogas desse grupo também vão ocasionar o mesmo problema. É muito comum que o paciente venha referenciado do vascular, pedindo para substituir o amlodipino, porque ele está apresentando edema nas pernas, ele não sabe o que é, não sabe aonde ir, e ele vai procurar o vascular, e o vascular acaba reencaminhando ele de volta para a gente. Outros efeitos colaterais, você fala aí, tontura. Outras drogas desse grupo, tem o diltiazem e o verapamil, que tem pouco efeito hipotensor, tem um efeito hipotensor, mas é menor, mas ele tem um efeito, essas drogas, diltiazem e verapamil, eles têm um efeito depressor na função cardíaca, diminui a frequência cardíaca. Então, eles podem ser interessantes em alguns pacientes, né, que têm uma frequência cardíaca um pouco elevada, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando usa essas drogas associadas ao beta-bloqueador, que também faz essa diminuição da frequência cardíaca. Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Mais um adendo que eu coloquei aqui, que é uma coisa um pouquinho rara, que eu não tive ainda, mas a gente tem que ficar atento. Pacientes que fazem uso de amlodipina e simvastatina associada, a dose de simvastatina não deveria ultrapassar 20 mg por dia. Essa restrição deve-se ao risco de elevação do nível sérico de simvastatina. A gente sabe, então, que a simvastatina pode produzir miopatia e rabdomiólise. Então, como que o amlodipino aumenta o nível sérico da simvastatina, aumenta esse risco para o nosso paciente. Então, de maneira geral, se ele usa amlodipino, seria uma boa conduta tentar manter um nível mais baixo da simvastatina.
beta-bloqueadores. Bom, aqui a gente já está passando por uma segunda linha, né? Não é uma droga que a gente vai usar no paciente que está estreando com hipertensão, a não ser em casos específicos. Mas é uma droga interessante, tem algumas vantagens que a gente vai ver aqui, a gente já conhece, né? Ele ficou como segunda linha justamente porque ele tem um menor efeito protetor a lesões de órgão-alvo. Então, se é uma droga que não vai fazer aumentar a esperança de vida do nosso paciente, se é uma droga que não vai diminuir as lesões de órgão-alvo, a gente vai deixar ele só para casos específicos mesmo, né? Ele traz algum benefício em pacientes que, após o infarto agudo do miocárdio, porque eles reduzem o consumo de oxigênio no músculo cardíaco. E também ele é útil em pacientes com comprometimento da função ventricular e em pacientes com insuficiência cardíaca. Essa droga reduz o remodelamento cardíaco provocado pela adrenalina. Se ele é um bloqueador, ele bloqueia a adrenalina, ele vai diminuir o efeito da adrenalina sobre o músculo cardíaco. Então, acaba reduzindo também o remodelamento. Efeitos colaterais tem vários, são muitos efeitos colaterais, eles já são conhecidos, né? Eles aumentam também outras coisas, o risco de diabetes, risco de broncoespasmo, podem provocar fraqueza, tontura, depressão, disfunção erétil. É muito comum quando a gente começa num homem jovem, algum beta-bloqueador ele queixar de disfunção erétil, isso incomoda ele. Ele pode provocar também constipação, é uma coisa que também a gente tem que ficar atento, se o paciente já tem essa queixa, isso daí pode se agravar. E ele é contraindicado em pacientes com asma grave, né, para esse efeito de aumentar o risco de broncoespasmo. Ele também é contraindicado em pacientes que têm um bloqueio auriculoventricular avançado, né, e que já tem uma bradicardia prévia. Por quê? A gente pode titular essa droga, a gente pode ir aumentando a dose do beta-bloqueador até o paciente ficar com uma frequência cardíaca entre 50 e 60. Né? A gente pode ir aumentando a droga, se a gente não chegou ainda no nível de pressão que a gente gostaria, a gente pode aumentar o beta-bloqueador, sempre monitorando pela frequência cardíaca. Então, qual dos beta-bloqueadores escolher? Não é tudo igual ao beta-bloqueador. A gente tem os seletivos e os não seletivos, né? Os não seletivos é o propranolol, que é o mais comum, né? Também o cardivilol. Eles têm, além do efeito sobre o coração, ele tem efeito periférico. E esses não seletivos, eles acabam provocando mais broncoespasmo. O cardivilol, ele também, além de ser não seletivo, beta-1 e beta-2, ele também tem um efeito a mais, que ele bloqueia os receptores alfa-1. E isso faz com que aumente a vasodilatação periférica. E existem os cardioseletivos, que vão bloquear apenas os beta-1. Esse apenas os beta-1 também depende da dose. Se a gente coloca uma dose muito alta, eles vão acabar tendo algum efeito beta-2 associado. Tá? E esses medicamentos, a gente tem o atenolol e o metoprolol. Essa classe de antihipertensivos já é pouco utilizada, né? São indicados em casos específicos. A metildopa a gente usa muito em gestante hipertensa, ser uma droga antiga e ser relativamente segura na gestação, a gente acaba usando, mas ela tem bastante efeito colateral, provoca depressão, boca seca é intensa, né? Em mulheres também provoca secura na vagina, atrapalha a relação. O olho também pode provocar lesões na córnea, porque o olho fica muito seco, causa hipotensão postural e efeito rebote, né? Quando que a droga que está lá bloqueando os receptores sai de ação, a pessoa pode ter uma elevação brusca da pressão arterial. E é uma droga, esqueci aqui, até deixei em negrito para não esquecer, que é utilizada para hipertensão arterial resistente. A gente considera hipertensão arterial resistente quando o paciente tem uma pressão arterial diastólica maior que 90, mesmo usando já 3 outras classes de droga, e ele não está controlado, então a gente pode pensar numa droga desse grupo. Nesse grupo a gente tem disponível na unidade de saúde, tem a metildopa e tem a
clonidina, que é a tensina. Uma outra droga que a gente pode usar na hipertensão, a espironolactona, também ela é útil em alguns pacientes que têm algumas comorbidades específicas, na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose hepática, na síndrome nefrótica, e ela pode prevenir a hipocalêmia, porque ela é um diurético que poupa o potássio. Então, ela tem essas utilidades. Além dessas utilidades, ela tem outros fins que ela é utilizada, que é interessante a gente saber, porque às vezes a gente usa essa droga não para tratar apenas hipertensão, né? Ela tem alguns fins para hormonioterapia, porque ela é um antiandrogênico. A gente pode usar ela, então, com o intuito de diminuir os níveis de testosterona no organismo. Também para o tratamento de acne, problemas decorrentes do excesso androgênico, a gente já viu. E ela é uma opção, ó, veja, como ela diminui a testosterona, de repente, se já tiveram algum caso desse, pacientes que têm um libido muito exagerado. Às vezes o paciente mesmo se queixa, às vezes a esposa queixa que ele tem um libido muito acentuado. Isso acaba trazendo algumas consequências desagradáveis para a vida do paciente. Como ele diminui a testosterona, ele pode reduzir o libido e diminui também a ereção. Pacientes que têm muito problema com ereção descontrolada sem motivo. Então, ele é uma droga interessante para isso. Um efeito colateral que eu acho que eu não coloquei aqui, que acontece muito, que é muito frequente, é a ginecomastia. O paciente vem queixando que o paciente masculino, né, que ele está com crescimento da glândula mamária e esse crescimento é doloroso, incomoda ele. Aí você vai ver lá no receituário, ele está tomando espironolactona. Isso é bem comum, acontece muito. Outro uso que está aqui meio escondido, mas eu não coloquei, que os dermatologistas usam muito essa droga para problemas de queda de cabelo, como que ele reduz a testosterona, ele pode ter uma ação para melhorar essa queixa de queda de cabelo. Tá, e a estratégia? Qual é a melhor estratégia usar? Isso aqui também é importante, porque caiu na prova. A gente pode, então, optar, se a gente vai titular uma droga, a gente vai aumentar a dose dela até o máximo que ela permite, ou já associar uma segunda ou terceira droga antes de atingir o máximo da primeira. Isso daí as duas estratégias são possíveis, fica a critério do médico, né? Porque se a gente aumenta uma droga até o máximo dela, a gente pode aumentar os efeitos colaterais daquela droga em questão, né? Então, a gente pode optar já num momento, numa segunda consulta, se a droga não está tendo um resultado, pode associar alguma outra droga. Isso depende muito do paciente que a gente tem também, o que a gente vai conseguir com ele, quais são as comorbidades dele, mas as duas estratégias são válidas. Então, repetindo, a gente pode aumentar a dose da droga até a dose máxima, ou antes de chegar na dose máxima, já pode adicionar uma segunda droga. As duas estratégias são possíveis. E qual que é a meta? Como a gente viu, a meta não é sempre igual. A meta depende do paciente que a gente tem. Não é todo hipertenso é igual. Em casos que a gente tem um paciente com poucos efeitos, com poucos fatores de risco, um paciente que está ainda no estágio 1 ou 2 e tem um risco cardiovascular baixo e médio, a gente pode permitir que a pressão dele fique até um pouquinho mais elevada, ficando até no máximo de 140 de sistólica por 90 de diastólica. Já se a gente tem um paciente que tem mais fator de risco, tem alguma outra doença associada, tem já alguma lesão em órgão-alvo, nesse paciente a gente precisa ser um pouco mais rígido e tentar manter a pressão dele abaixo de 130 de sistólica por 80 de diastólica. Então, a meta não é a mesma para todo mundo, né? A gente pode ver isso de acordo com o risco que o nosso paciente tem para desfechos, né? Para desfechos cardiovasculares. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço. Então deixa eu abrir aqui.
Sim, claro. O doutor Otto perguntou aqui, o paciente que teve um infarto agudo miocárdio e na fração de pressão reduzida, se tem alguma preferência entre dieta, beta-bloqueador ou espironolactona. Bom, aí depende também do qualquer uma dessas drogas. Bom, então o doutor Otto perguntou se no paciente que teve um infarto, na fração de ejeção reduzida, se a gente tem alguma preferência entre ECA, beta-bloqueador e espironolactona. Qualquer uma dessas drogas pode ser útil. A gente tem que ver o caso de cada paciente, né? Qual que vai ser mais interessante, se ele está com um edema e precisa talvez um efeito diurético maior, a gente pode usar o diurético, a espironolactona. Se ele tem um problema de hipocalemia, às vezes ele usa furosemida também associada, então a gente coloca a espironolactona porque ela vai ajudar a economizar um pouquinho de potássio, né? O beta-bloqueador também é bem interessante, talvez ele já está usando o IECA de antes do infarto, provavelmente, porque o IECA é uma das primeiras drogas que a gente vai usar, né? Ele pode ser usado, mas provavelmente a gente já está usando. E a gente vai usar o beta-bloqueador porque ele vai diminuir o efeito da adrenalina sobre o coração e vai também melhorar o remodelamento do coração. Em geral, a gente pode até associar elas, né? Não tem uma preferência, depende de cada caso, né? Mas, normalmente, esse paciente já, se ele é hipertenso, ele já vem usando o IECA de antes, né? E se a interação do amlodipino é somente com a simvastatina ou com qualquer estatina? É com qualquer estatina, né? Mas eu coloquei sobre a simvastatina porque é o que a gente usa na atenção básica. Mas, com certeza, qualquer estatina pode dar. Mas a simvastatina é a que tem mais problemas. As outras são tem algumas um pouco mais seguras, né? Mas com qualquer grupo da estatina, a gente tem que ficar atento se usa amlodipino, né? Se o paciente começa a ter dores musculares, já é um ponto de atenção que talvez a gente possa diminuir ou tirar a simvastatina, mudar para outro grupo, e se ele está usando o amlodipino, de repente tirar um amlodipino e associar uma outra droga para reduzir esse risco, né? A gente fica atento já. É muito comum os pacientes queixarem de dor muscular, né? Então a gente vê lá, paciente com dor muscular, precisa usar simvastatina, de repente a gente pode tirar um amlodipino dele, né? Se ele está associando, para evitar uma complicação já de cara, né? Porque o amlodipino é um grupo que a gente pode optar por outras drogas, né?